Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber Dr. Jacques Weisman, médico formado há 30 anos, tem residência em clínica médica e especialização em pneumologia. Tem também o título de especialista em terapia intensiva. Há 11 anos exerce a medicina do estilo de vida saudável. Que prazer ter você aqui, Dr. Jacques. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Manu. Hoje nós vamos falar sobre o famoso Ozempic e Mounjaro. Sei que já estamos vivendo uma febre em torno desses medicamentos. Vamos falar aqui sobre os últimos estudos, novidades, benefícios e malefícios e sobre esses medicamentos do momento aí que as pessoas estão adorando utilizar. Mas também vamos falar sobre longevidade, saúde mental, comportamento e atitude. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Finalmente a gente conseguiu o nosso encontro, né? Antes, doutor Jacques, de a gente começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Grupo Frutaria, que envia sempre essas frutas maravilhosas. Hoje a gente tem aqui na mesa a Timoia, que é uma fruta agora da época, né? Então eu adoro escolher fruta da época. Eles também têm uma seleção de frutas orgânicas maravilhosas. O Sucos OK, um suco 100% fruta, um suco natural de verdade, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem corantes. E a Florância Ateliê Botânico, que envia sempre essas flores lindas para deixar a nossa mesa florida e alegre. E é isso, a gente pode começar. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Jacques, me explique o que é o Ozempic. O Ozempic, ou semaglutida, que é o nome comercial dele, né? O nome do Ozempic é o nome fantasia, né? É um medicamento que foi criado inicialmente para combate ao diabetes tipo 2. Certo. Não é? O medicamento pode se apresentar de forma injetável e também de forma oral. O injetável é a aplicação uma vez semanal e o oral diariamente, né? E a semaglutida tem a função de aumentar a produção de insulina, retardar o esvaziamento intestinal. Então ela tem uma função, além de diminuir a glicose sanguínea, coincidentemente também diminuir um pouquinho o apetite, porque ela retarda o esvaziamento intestinal. Então, com essa função que descobriram off-label, porque inicialmente foi fabricada para o diabetes tipo 2, descobriu-se que ela era muito mais eficaz para o combate à obesidade do que para o diabetes tipo 2. Então, virou uma febre o uso do Ozempic, porque antigamente tinha a Saxenda e o Victoza, que era a aplicação diária, tem a mesma função que o Ozempic, só que é muito desconfortável para o paciente, a aplicação diária. E o Ozempic veio com essa estratégia da aplicação semanal. Entendi. Né? Então, geralmente, sei lá, uma vez na semana. Uma vez na semana, exatamente. E aí veio essa febre no mundo todo. Depois que alguns artistas famosos começaram a utilizar e realmente emagreceram, aí virou a droga do momento, a substância do momento. Inclusive está em falta em alguns mercados pelo uso exagerado da medicação. Pois é, até porque as pessoas podem comprar dele, né, esse tipo de medicamento sem nenhum tipo de receita médica, No né? Brasil. No Brasil. Porque foi classificado como droga para o tratamento da diabetes tipo 2. Lá fora, como foi classificada para o tratamento da obesidade, só pode ser feita ou liberada com receita médica. E quais são os benefícios para quem utiliza esse tipo de medicamento? Pois é, inicialmente, como eu te falei, para quem tem uma glicose alterada, hemoglobina glicada alterada, né, ou seja, um diabetes tipo 2, ele é fantástico. Mas off-label, ele apresentou essa eficácia ou essa efetividade no combate à obesidade, porque retarda o esvaziamento intestinal. Ou seja, a sensação que você tem é que sempre você está cheio. Você Então, fica enfesado? Enfesado, exatamente. O termo de enfesado, na verdade, é porque você vai menos ao banheiro, né, teoricamente. É um dos efeitos colaterais, é a prisão de ventre, mas também, por incrível que pareça, ela também trabalha no hipotálamo. Por incrível que pareça, na relação da grelina com a leptina. Ela aumenta a quantidade de leptina e diminui a quantidade de grelina. Ou seja, leptina dá mais saciedade, grelina dá mais fome. Então, isso também foi descoberto off-label da droga. Olha que interessante. Então, aí começou a busca para o aperfeiçoamento do Ozempic. Né? E chegamos a drogas mais modernas do mercado. Que a gente vai falar sobre elas. Exatamente. Quais são, para quem tem alguém que não é indicado tomar esse tipo de medicamento, algum tipo de, sei lá, a pessoa tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença que não deve tomar o Ozempic, que não seja indicado? A única contraindicação dos trabalhos científicos mais recentes é uma doença rara chamada carcinoma medular de tireoide, que é raríssimo você encontrar. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, essas drogas injetáveis para o combate à obesidade e também para o diabetes estão trabalhando em cima de demência, trabalhando em cima de doença cardiovascular,
trabalhando em cima de doenças reumáticas. Olha que interessante. Tem vários trabalhos sendo feitos simultaneamente para exatamente saber o quanto essas drogas podem ajudar nessas doenças típicas inflamatórias ou autoimunes. Né? Bem Sério? Eu não interessante. sabia disso, não. Exatamente. E os malefícios que esse medicamento pode surgir? São os efeitos colaterais que são muito individuais. Né? O principal deles é o enjoo. Como você retarda o vazamento intestinal, as pessoas sentem uma plenitude, isso pode gerar um enjoo. Né? Prisão de ventre pode dar também com certa frequência, mais em mulheres que em homens, pela minha experiência. E cefaleia, enxaqueca. Quem já tem enxaqueca e cefaleia pode ter mais... Pode se agravar. Agravar, exatamente. Mais picos. Eu vi também, eu li sobre os usuários do Ozempic que relatam ganhos na fertilidade. O senhor tem visto algo ligado a isso? Seria por conta da perda de peso? Ou também seria porque a perda de peso ajuda a regular a ovulação e a menstruação? Mas olha o que é interessante. Você está falando de fertilidade, doença cardiovascular, demência, processos inflamatórios decorrentes geralmente de um sobrepeso, de uma obesidade ou de um corpo inflamado. Se você tem um produto que desinflama você, porque obriga você a emagrecer, porque você come menos, você faz um déficit calórico, teoricamente você ficaria mais fértil, com melhor, como é que eu vou dizer, resolutividade da doença cardiovascular, não sei se a palavra poderia ser essa, e até talvez tratar um pouco a demência também, que tem uma relação direta com a inflamação de algumas células neuronais. E esse medicamento, a pessoa grávida, ela pode utilizar? Não, não deve. Não deve, não né? Deve. Aí é uma contraindicação. Na verdade, a gravidez tem uma série de restrições, entre uma das drogas. A amamentação também não deve utilizar, né? E o que é que o senhor acha desse uso indiscriminado do Ozempic, né, para uso estético, que é uma coisa que está ocorrendo demais, né? E não da obesidade em si, porque é diferente, né? Uma pessoa que é obesa que precisa perder 20, 30 quilos, 10 quilos, sei lá. E aquela pessoa que quer perder 1, 2 ou 3 quilos, até 5 quilos e vai terminar pedindo socorro a esse tipo de medicação. O que é que o senhor acha sobre isso? O que os trabalhos dizem que as pessoas que não precisam e utilizam, como comem muito pouco, acabam tendo algum grau de desnutrição. Pois é. Porque selecionam os alimentos, porque comem pouco. Então, o que está dizendo os trabalhos é que a pessoa que não tem indicação de utilizar e usa de maneira empírica, sem orientação médica, está tendo desnutrição. E outra coisa, quando para, o efeito rebote é muito superior à perda que você teve. E o corpo quer recuperar o tempo que ficou sem se alimentar. Pois é, e essas pessoas que usam, às vezes eu fico me perguntando, mas será que acham que vão ter que tomar isso para o resto da vida? Pois é, aí é outro trabalho sendo feito atualmente. Os que têm obesidade, que é uma doença crônica, Sim. têm impulsão ou compulsão por comida, talvez essas drogas sejam as drogas da vida inteira. Essa é uma das questões sendo colocada em prática atualmente. Mas também a gente não sabe o que é que isso pode vir a ocasionar das pessoas que tomaram 10, 20 anos, porque não temos nesses estudos. São drogas recentes e tem um efeito colateral que está surgindo muito raramente, que é a gastroparesia, é a paralisia do sistema gastrointestinal. Isso é grave, difícil solução, necessita internamento hospitalar e acompanhamento multidisciplinar. Olha só, não dá para fazer de maneira empírica, tem que fazer com acompanhamento médico. E fazer dessa forma como as pessoas fazem, querendo perder 1, 2, 3 quilos... Eu conheço várias pessoas que fazem sem nunca ter ido ao médico. Tem mecanismos muito mais simples e muito mais eficazes de você efetivar essa perda sem precisar passar por todo esse risco, entendeu? Pois é, porque as pessoas, eu acho que termina que as pessoas não mudam a alimentação, não mudam seus hábitos. Ela é emagrecida pelo Ozempic ou a droga, sei lá, o nome que seja, né? Que ela vai utilizar, então ela é emagrecida, ela não mudou nada, ela continua com aquela mesma cabeça e quando ela parar, logicamente, provavelmente ela vai voltar a engordar tudo aquilo que ela perdeu ou até mais. Como todo medicamento anorexígeno que bloqueia o apetite, se você não mudar o estilo de vida da pessoa, normalmente ela vai ter o reganho de peso igual ou pior do que era anteriormente, porque ela não mudou o estilo de vida. Ela usou alguma coisa que impedia ela de se alimentar. Então ela emagreceu porque não comia, déficit calórico. Mas quando você para o produto, você é aquela mesma pessoa anterior, você não refez a sua identidade em relação à alimentação. Exato. Você não mudou seus hábitos. Então você vai ter o reganho. E aí é muito pior, porque é uma sensação de frustração, de perda, de impaciência, até de ansiedade. Tudo isso gera mais compulsão, mais impulsão, mais apetite. Olha que ciclo vicioso que a pessoa entra se ela fizer de forma empírica, sem orientação, e do jeito que as pessoas estão querendo fazer. Pois é, é muito sério. É grave isso. É grave, né?
E quais são as consequências que o senhor tem visto com relação à massa muscular, por exemplo? Porque, a partir do momento que eu acho que, como o senhor mesmo falou, tem a desnutrição, né, pelo fato de muitas pessoas já não se alimentam bem. Como é que fica com relação à massa muscular? Porque a massa muscular é de extrema importância, Tem né? uma importância para a longevidade, bem-estar, qualidade de vida. Músculos produzem hormônios específicos que têm uma relação direta com o seu bem-estar. Você tem que ter uma quantidade de músculo compatível com a sua idade e altura e até com o seu peso, que pessoas têm uma morfologia diferente. E quando você faz uma dieta muito restritiva, por causa do Ozempic, o déficit calórico, você fica com uma certa perda de energia. Você tem dificuldade de fazer exercício, porque você fica desmotivado, Sim. porque você não vê resultado, entendeu? E até você tem que tomar Ozempic, em vez de fazer uma alimentação equilibrada com carboidrato, gordura e proteína, acaba comendo o que quer. A pessoa vai tomar um Ozempic, vai tomar uma cerveja e comer um hambúrguer. Era isso que eu ia dizer, vai comer um hambúrguer. A única alimentação do dia, a pessoa come um hambúrguer e já era. E isso, né, é de né? nutrição. Como é que a pessoa vai ter massa magra, manter massa magra, adquirir massa magra com uma nutrição deficiente como essa? E ainda mais com diminuição de energia, porque o déficit calórico está se impondo em relação à sua rotina. Então, olha como é complexo isso. E sem massa magra, você tem um corpo, até imunologicamente, você pode ficar deprimido por causa disso. E o apetite, depois que para? Acontece episódios de compulsão, transtornos? Você tem visto isso? Muito. O reganho de peso é absurdo, como eu falei anteriormente. Porque você está bloqueando uma enzima, que é uma incretina, um hormônio, que é o GLP-1, que o Ozempic é um agonista GLP-1. Você está utilizando, na verdade, uma enzima que bloqueia teu apetite. Quando você tira esse bloqueador, teu corpo volta à normalidade, aquela pessoa que você sempre foi, volta a ser quem é. Compulsiva, impulsiva, usando o alimento como recompensa, você engorda tudo de novo. Então, não tem como. Ou você pode usar qualquer tipo de anorexígeno. O Ozempic é uma excelente estratégia. Anorexismo. Eu nunca tinha escutado esse termo. Que tem o orexígeno, que provoca fome, e o anorexígeno, que provoca, que diminui a fome, né? Sibutramina, Ozempic, Saxenda, eu até comentei com o Tamires que eu, com meus 18 anos de idade, eu tomava sibutramina, Plenty, Reductil, Xenical. É mesmo? E foi o que fez... Na verdade, eu comecei a entrar nessa vida saudável por conta desses medicamentos. Porque Fábio, meu marido, na época, era meu namorado, ele era revoltado de eu tomar isso. Ele não aceitava. E lá em casa a gente tomava. Eu acho que quando você tomou, a sibutramina não tinha controle farmacológico de receita controlada. Tinha, porque tinha uma febre de usar sibutramina, né? E aí teve vários efeitos colaterais também graves, porque as pessoas usavam de maneira aleatória, empírica, sem orientação médica, um passando por outro, vizinho, amigo, primo e tal. Era assim. E ela é uma droga, é uma anfetamina, né? E é uma droga que tem efeitos psicológicos bem importantes, se você usar de maneira aleatória, sem acompanhamento médico. Então, assim, o Orlitaste, que é o Xenical, ainda está sendo vendido. Ainda é útil em algumas situações. Então, se você souber utilizar essas drogas de maneira racional, consciente... Eu lembro que eu tomava Xenical e ia comer fritura. Nossa. Eu tomava um susto com o Xenical, né? Xenical com fritura toma susto, viu? Toma susto. Hoje a indústria farmacêutica tem substitutos do Xenical, que são drogas que têm menos efeito colateral. Tem a mesma atuação em cima da desabsorção de gorduras, mas tem menos efeito colateral que o Xenical. É o mais simples, o Xenical, o Orlitaste, bem sem receita. As pessoas usam também da forma como quiserem, né? Mas acho que naquela época vendia com receita também. Acho que sim. E cabelo e pele, o que é que o senhor tem visto para as pessoas que tomam esses medicamentos de forma para estética? O que é que acontece? Importantíssima a tua pergunta. Quando entra nesse grau da desnutrição, deficiência de minerais, de vitaminas, até da própria proteína, começa a ter a unha mais fraca, cabelo caindo, a pele fica com uma coloração diferenciada. Eu vou te dizer mais, alguns pacientes apresentam até anemia por deficiência de ferro, por incrível que pareça. E aí tem mais prostração, mais adinamia, mais astenia, menos vontade de fazer as coisas. Aí começa a achar que está num quadro de tristeza, de depressão, aí procura um psiquiatra. Aí ansiedade. Entra em outro caminho, não é? Que tem uma relação direta com o que ele estava fazendo de maneira equivocada. Olha quanta coisa pode acontecer sem orientação de profissional. É complicado. É bem sério. Sem dúvida. E cada vez mais as pessoas tentam emagrecer de maneira empírica, sem acompanhamento profissional, nutricionista, médico, e aí fazem desnutrição, aparecem com deficiências nutricionais, tem hipotiroidismo por anemia, ou deficiência de selênio, deficiência de zinco, a imunidade caindo, tudo isso acontecendo. E como é que funciona a retirada de forma correta desse Ozempic? Para quem está tomando e deseja... simplesmente para de tomar, tipo...
tomei a semana passada, não quero mais tomar esse negócio e para de vez? Você tem um ciclo que você faz. Começa com 0,25, 0,50, 0,75, 1,0. Esse 1,0, se você está bem adaptada, pode continuar por tempo indeterminado. Se você não se adaptou com 1,0, você pode voltar para outra droga, para 0,75, 0,50, 0,25 e começar tudo de novo. Não há nenhum um protocolo específico para isso. Mas a sequência é 0,25, 0,50, 0,75, 1,0. Quando você chega onde você quer, atingiu o resultado adequado, o ideal é você fazer o descalonamento. 0,75, 0,50, 0,25 e tira. Se você tirar abruptamente, vai cair naquilo que eu falei anteriormente. A pessoa vai ter de novo aquela sensação de fome, de recompensa, de rebote, de tudo, entendeu? E ele não termina funcionando como uma bengala emocional, não? Voltando, todo norexígeno acaba sendo isso, uma ferramenta para você compensar alguma lacuna em relação à tua própria ansiedade, que é uma doença muito comum hoje. Né? Praticamente quase todo mundo está ansioso. Então você usa como uma recompensa, como uma forma de você controlar um pouco também a sua ansiedade, entendeu? Tem que ter um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. E o Ozempic pode vir junto também como uma droga de apoio. Mas você não pode usar ele sozinho com essa intenção, entendeu? Pois é. Ele é uma ferramenta fraca se for feita de maneira isolada. Né? E eu vi recentemente, o senhor fez uma postagem falando sobre o Mounjaro. Queria que você falasse, né? Ele seria um concorrente do Ozempic, esse Mounjaro? Ele é uma droga diferente? Ele é um medicamento novo? Me explica um pouco sobre esse novo medicamento que já está nos Estados Unidos, não é isso? Está em alguns lugares do mundo. O Brasil está autorizado, já foi aprovado pela Anvisa, mas pelo custo, que lá custa praticamente $1.000 o tratamento completo. O que seria completo? Um mês, 2 meses? 4 canetas um mês. Né? Pode ser 2,5, 5,0, 7,5 ou 10 miligramas, é a dosagem do Mounjaro. A diferença entre a tizepatida, que é o Mounjaro, ou o Zepbound, que é o concorrente dele atualmente, dois laboratórios distintos, é porque ele atua em cima de 2 hormônios ou 2 incretinas. Enquanto o Ozempic trabalha em cima do GLP-1, o tizepatida trabalha em cima do GLP-1 e do GIP. Então são 2 funções distintas que potencializam a atuação. Ou seja, ele é mais forte? Bem mais forte, bem mais forte. Os efeitos colaterais são mais evidentes, mas a potência também para emagrecer é mais intensa. Dizem que o Ozempic, os trabalhos científicos falam que você perde de 8 a 12% do seu peso corporal. O Ozempic de 8 a 12%. O tizepatida passou de 20%. Olha só, que loucura, 20%. Uma pessoa de quase 80 uma bariátrica, quilos, né? Quantos por cento é uma bariátrica? O senhor tem ideia? Não tenho ideia, mas você perde mais ou menos assim, uma pessoa de 140 perde um ano 40, 50 quilos. Acho que deve ser pelo menos, mas bariátrica é muito mais, né? Ter o tratamento definitivo a princípio, né? Se não tratar a mente do indivíduo também, a bariátrica também não funciona, né? Pois é. Porque ele continua sendo impulsivo e compulsivo alimentarmente. Não, eu tenho uma tia minha que fez bariátrica e eu notava que quando ela fez, ela já não conseguia comer muito e o prato de comida que ela fazia era como se ela fosse ainda gorda. Como se a cabeça dela, o mental dela não acompanhasse o novo estômago dela. Exatamente. Então ela continuava fazendo um prato grande, mesmo comendo um quarto. Você vê, a obesidade ela é tão complexa e tão grave que a gente imagina que a pessoa ter uma cirurgia para diminuir o apetite não foi suficiente para ela poder diminuir a alimentação dela. Ela continuou comendo compulsivamente, impulsivamente, sem limites. E aí você tem pessoas que voltam a engordar depois da cirurgia ou substitui a caloria da alimentação, que não consegue mais fazer da forma como fazia antes, pela caloria do álcool. E tem distúrbios de comportamento ligados ao alcoolismo. Pois é. A bariátrica também tem isso. Não, e tem aquelas pessoas ainda mais que dizem assim, eu não consigo comer um bolo, ela toma uma lata de leite condensado, né? Também. Não, a pessoa vai, pega copinhos, bota uma panela enorme e bota pequenos copinhos e vai tomando pequenos copinhos. Porque ela só consegue tomar pequenos goles. Mas a quantidade que ela consumiu foi a mesma que ela consumia antes da cirurgia, só que foi em pequenas quantidades. Quer dizer, ela não mudou em nada o comportamento dela. Não mudou nada. Continua comendo mal, comendo errado, comendo de maneira inadequada, em grande quantidade, sem necessidade. Pois é impressionante, né? A obesidade é uma doença muito complexa. E o Mounjaro e o Ozempic vieram com mais uma ferramenta para ajudar as pessoas. Mas se a pessoa não tiver consciência de procurar atendimento multidisciplinar, com um médico, nutricionista,
até um personal trainer, para poder fazer um trabalho de educação física correto, de acordo com o peso que ele tem, não vai dar certo. Não adianta ficar se escorando, se apoiando apenas num produto farmacológico. Ele é uma ferramenta, entre outras ferramentas que vão ser úteis para te ajudar a emagrecer. Pois é, essa pergunta que eu ia fazer era assim, por que essas pessoas buscam esse tipo de medicamento, né? Ao invés de simplesmente, que para muita gente não é tão simples assim, mas de fazer uma dieta tradicional, de fazer uma atividade física, que é muito mais fácil, né? Aí tem uma questão da ansiedade, a questão do imediatismo. A gente está vivendo um mundo hoje que é tudo para ontem, né? Então as pessoas não têm tempo. Aí ficam pensando naquela pílula mágica que vai resolver o problema dela. Não existe pílula mágica. Existe trabalho, sacrifício, esforço, dedicação, disciplina, método. Existe um protocolo para você organizar, uma estratégia. Dedicação, né? Exatamente. A pessoa não tem essa coisa da pílula mágica. Mas ela não quer ir a outros colegas, a médicos e tal, e nutricionistas, para poder ter todo esse apoio. Ela quer resolver de maneira fácil, simples. Porque ela viu alguém fazer aquilo e acha que deu certo. Mas não deu certo, porque emagrecer não é perder peso, é perder gordura. Você pode ser pesado e magro, se você tiver muito músculo e pouca gordura, e pode ser leve e gordo, se você tiver pouco peso e muita gordura corporal. Então, o percentual é o falso magro. Exatamente, então a pessoa tem que ter essa consciência. Fazer uma análise de composição corporal, ou com uma bioimpedância, ou com uma densitometria de avaliação de composição corporal, mas tem que ter um segmento de profissionais, não pode fazer de maneira aleatória, como as pessoas querem, porque não querem gastar muito dinheiro, porque o vizinho fez dessa forma, um amigo fez dessa forma, alguém disse que é bom dessa forma. Mas tem tanta gente preparada para te ajudar, porque as pessoas não procuram quem está preparado para ajudar nesse sentido, entendeu? Acham que é caro. Exatamente. E termina ficando mais caro depois. Muito mais caro. Caro é doença. Quais considerações são importantes para os pacientes que querem decidir em tomar Ozempic ou Mounjaro? Tanto um contra o outro, apesar do Mounjaro ser bem mais potente, eu acho que quem faz o Mounjaro tem que ter um acompanhamento um pouquinho mais próximo por causa da possibilidade de você... Ele vai chegar aqui no Brasil... Parece que vai chegar o Wegovy. O Wegovy é um intermediário entre o Mounjaro e o Ozempic. Mas vai poder comprar assim? Parece também. Mas o Wegovy também é bem caro. Então, o problema, acho que para liberar no Brasil é o custo do produto. Né? Que o Ozempic já custa em média R$1.000 por mês. Você imagina outro que custa $1.000, seria R$5.000. Para você importar, talvez fosse 10 mil. Tratamento mensal de 10 mil, pouquíssimas pessoas poderiam fazer. Né? Ainda mais com acompanhamento médico, nutricional, toda uma equipe multidisciplinar te ajudando. Né? Então, assim, a previsão é em breve. O Wegovy parece que vai chegar agora a partir de julho. O Ozempic chega até 1.0, a dose máxima. O Wegovy é 2.5, que é a menor dose do Mounjaro. O Mounjaro começa com 2.5. Então, o Wegovy talvez venha como intermediário para tentar ver se as pessoas se adaptam com uma dose maior, se o preço é compatível com a possibilidade das pessoas comprarem. Né? Mas lembrando sempre, usar tirzepatida ou Zepbound tem que ter acompanhamento médico. Eu tenho um consultório, trabalho com algumas pessoas, e você tem que estar junto a elas diariamente. Para monitorar os efeitos colaterais, monitorar a alimentação. Não, tem muita gente comprando lá fora e trazendo para cá, né? Exato. Mas eu acho que isso muito irresponsável. O Ozempic é um pouco mais tranquilo, porque a pessoa faz 0,25, a dose pequena, se ela não se der bem, ela para ali mesmo. Mas o Mounjaro, mesmo 2,5, que é a dose menor, já é uma dose bem forte. Se a pessoa tiver tendência a ter esses efeitos colaterais, ela tem uma vida com péssima qualidade. Ela até vai emagrecer. Mas ela se acostuma com os efeitos? Pode ser que sim, pode ser que não, mas olha só, a pessoa pode até emagrecer, mas olha o custo que ela vai ter. Um dia de péssima qualidade, enjoada, dor de cabeça, prisão de ventre, indisposição, falta de energia. Tu imaginou? Assim, você não vai querer comer, você vai passar um dia péssimo. Vou querer passar o dia em casa. Mas não é emagrecimento inteligente, tem um emagrecimento não saudável, né? E não se sustenta, né? Você não tem sustentabilidade do processo, o processo não se sustenta. E o senhor tem visto casos de pessoas que tomam um desses medicamentos e consegue manter a massa magra ou ganhar massa magra de forma natural? Tem. Quem consegue encontrar a dosagem ideal de acordo com a sua rotina de vida, sem que, como eu te disse, atrapalhe a sua qualidade, consegue fazer exercício. Agora, não é um medicamento que você pense em ter performance, e pense em ter ganho, e pense em ter melhora do condicionamento físico. Acho, na minha opinião, o mínimo, pelo menos, manter o que você já tem. Porque a massa muscular é de extrema importância. Exatamente. Né? Principalmente para as pessoas mais velhas ou pessoas que querem ter uma velhice saudável. Né? A massa magra te dá autonomia, te dá dignidade, te dá independência. A massa magra é isso. Mas lembrando que quando você faz o processo de emagrecimento, seja qual for, como equilibrar o déficit calórico com alimentos que são nutritivos,
que gerem energia suficiente para você poder manter teu ritmo de exercício. Esse aqui é o grande mistério. Aí você tem que encontrar o teu equilíbrio. O que você vai comer mais? Proteína, mais carboidrato, mais gorduras de boa qualidade? Ou um mix dos três? Ou dá preferência uma low carb? Ou dá preferência uma cetogênica? Qual a preferência que você vai fazer? Uma dieta mais equilibrada? Esse aqui é o grande ponto, para você conseguir manter seu ritmo de exercício, a massa magra e ter um dia de qualidade, né? Um dia pleno, né? Que a gente fala, né? Pois é. Entendeu? Dr. Jacques, queria que o senhor falasse também um pouco mais, assim, para as pessoas que estão em busca de uma longevidade. Né? Eu sei que o senhor também é bem atuante nessa parte da longevidade. Você tem um exemplo aí na sua casa, que depois a gente vai falar, que é um exemplo, assim, lindo, que eu lembro quando, há alguns anos atrás, que eu lhe vi na academia, o senhor já usava esse exemplo, né? Que era a sua mãe. Mas o que a pessoa pode fazer para ter uma vida, que eu posso falar, uma longevidade boa, saudável, a pessoa viver bem, chegar aos seus 90 anos, 80 anos, 70 anos. Aos quase 60. Aos quase 60, feito o senhor. Entendeu? A palavra-chave é equilíbrio. E é difícil, né, esse tal do difícil. equilíbrio. Exatamente. Porque você tem alguns pilares que são, na minha opinião, são básicos, que é alimentação saudável, sem exageros, sem radicalismos. Você tem direito a comer o que você quer, sem que você exagere, né? Fazer exercício sem exageros. Exercício muito intensos também pode provocar lesões e limitações. Ter um sono de qualidade. O sono é tão importante quanto o dia. Prestigie seu sono, porque ele vai recuperar a sua energia, recuperar todo o seu organismo para você ter um dia produtivo, um dia bom, né? A espiritualidade, isso é fundamental. Você tem que ter fé em alguma coisa, tem que acreditar, tem que ser positivo, tem que ser otimista de certa maneira. Pode ser até um otimista cauteloso, mas tem que ser um pouco otimista, positivo, tem que ter fé, não é? E hidratação. As pessoas não se preocupam com hidratação. Eu sempre pergunto no consultório, você bebe água? Quanto? Não, um pouco. Pouco quanto? Eu não sei. Quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Eu vou pouco, então você está bebendo pouca água. E você disser para mim que vai ao banheiro várias vezes durante o dia, você está bebendo água suficiente. Mesmo que você não calcule, mas tem que beber água. Não há no clima como o nosso aqui. Então tem que dar a importância a esses fatores. Então, longevidade são esses 5 pontos feitos de maneira equilibrada. É o equilíbrio entre os 5. Né? Então esse é que é o problema. As pessoas não querem porque acham que não vou viver a vida do jeito que dá, vou curtir do jeito que posso, vou fazer tudo que eu quero, da maneira como eu acho que é melhor. Mas olha, não tem jeito. Você acabar voltando para essas 5 situações que são os pilares da vida saudável. Isso é longevidade, né? E também tem a questão genética também uma família que tenha uma família mais longeva, isso não influencia tanto, mas faz uma parte do processo. A cultura da família também, a cultura das relações, a cultura da alimentação, né? Um pouco de meditação, um pouco de paz interior, tudo isso faz parte também da longevidade. Equilibrar tudo isso. Não, mas assim, a gente vai envelhecendo e você vai tentando colocar assim, em compartimentos isso na tua vida para você poder melhorar um pouquinho cada um deles. Quando você é mais jovem, você é um pouco mais afoito, mais ansioso, mais aflito, é difícil você conciliar tudo. Até que a tua vida também está em ebulição. Quando você está mais velho, a sua vida tende a ser um pouco mais calma e você consegue entender mais esses processos e compartimentá-los de forma melhor para você dar mais valor a eles. Momento de paz. Momento de paz. Você ter tua paz interior, onde você fique só com você mesmo. Isso é tão importante. E você mais velho consegue de vez em quando fazer isso. Mais jovem é difícil, né? É bem difícil. É muito acelerado, muito acelerado. Bem difícil. Muito acelerado. Dr. Jacques, queria que o senhor falasse um pouco sobre autocuidado. Como é Dr. Jacques? O que é que ele faz? Eu sei, né? Porque assim, a gente malhou muito tempo na mesma academia, mesmo horário, e como o senhor fala, eu sou quase com 60 anos. Realmente é admirável, né? Então, como é o senhor no seu dia a dia? Qual é a sua rotina? O que é que o senhor faz? Olha, eu pratico jejum intermitente. Todo dia? Todo dia, me sinto muito bem com ele. A questão não tem nada a ver com emagrecimento, questão de bem-estar. Acho até que é uma forma de você tentar retardar um pouco o envelhecimento, porque você retarda um pouco a apoptose celular, que é a perda de células que você tem, com a senectude, que é o próprio envelhecimento humano, que isso é um termo meio técnico, mas existe toda uma fórmula. O Prêmio Nobel de Medicina, nos anos 90, do japonês, ele fez um trabalho com camundongo sobre jejum intermitente e mostrou que conseguiu, que não pode se fazer em humanos porque é antiético você privar as pessoas de alimentação. Sim. E mostrou que esses camundongos conseguiam ter um envelhecimento mais lento,
não é deixar de envelhecer. Envelhecimento mais lento em relação aos outros camundongos que se faziam alimentações variadas, com jejum intermitente. Então ele mostrou isso, aumento da produção de GH, do hormônio de crescimento que praticamente no adulto é inexistente. Então toda essa situação metabólica, o jejum traz um benefício. É uma opção de cada um. É uma técnica que você pode usar se você quiser. E, assim, o senhor está acostumado a fazer jejum de quantas horas? Agora, curiosidade minha. Eu faço às vezes de 20... Quero envelhecer feito o senhor. Obrigado. Eu faço de 24 às vezes, quando o dia está muito tenso e intenso. E aí estou tão focado nas minhas atividades que eu faço de 24. Tomo um pouquinho de café de manhã, o resto do dia é só chá. Me sinto muito bem. Eu acho que eu fico mais concentrado, eu acho que eu fico mais focado nas minhas atividades. Menos lento. Acho que o jejum me deixa mais ativo em relação a isso. Faço exercício diariamente, né? Tem que ter o cuidado e o bom senso que com o envelhecimento você não pode fazer certas coisas que fazia antes, tão afoito como era antigamente, né? Como de tudo praticamente, como eu tenho uma doença autoimune, eu tenho Hashimoto, né? Uma doença rara em homens, né? É uma doença de Hashimoto, eu tenho hipotireoidismo. Alguns alimentos não convém consumir em grande quantidade. Eu posso consumir se eu quiser, que é o glúten, que é o amendoim, que é o milho, que é a soja. Então, assim, eu posso consumir, mas eu evito sempre que eu posso. Tá? Não consumo açúcar refinado, que acho que hoje quem tem bom senso é o mínimo necessário. Né? Álcool com moderação, não deixe de socializar. Eu acho que além do açúcar refinado, eu acho o tal da margarina, óleo de soja, canola e girassol. Eu até botei um post aqui. A gordura vegetal hidrogenada ela foi inicialmente produzida para abastecer os motores de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Estou passada, não sabia disso não. Eu descobri isso na internet. Depois de um certo tempo, eles começaram a ver que aquele tipo de produto podia ser comestível. E quem incentivou mais essa indústria da comestibilidade, não sei como é que fala essa palavra em português, do óleo vegetal hidrogenado, foi a indústria de fast food. Porque até os anos 60, as comidas de fast food eram fritas em gordura saturada, banho de porco. Que é maravilhoso. Mas é caríssimo. Então, para baratear o produto e poder ter concorrência, eles botaram comercialmente gordura vegetal hidrogenada, que é um problema sério para a vida humana. Uma pergunta, assim, né? Banha de porco, se você consegue comprar em feiras, é barato. Hoje, né? Naquela época, talvez pela quantidade. Eu falo muito para as meninas da minha casa, porque elas dizem assim, dona Manuela, aqui a senhora não compra margarina, aqui o pobre morre comendo margarina. Aí eu disse, dona Su, a pessoa morre comendo margarina por falta de informação. Pois é. Aí eu comecei a falar, compre banho de porco lá perto da sua casa. Não tem onde vender? Tem uma pessoa lá que faz lá. Pronto, compre. É muito melhor, é comparável ao óleo de coco. Sem dúvida. Eu tenho um fornecedor que me fornece os ovos de galinha capoeira, que eu recebo em casa, que ele também fornece banho de porco. Uma gotinha só, você frita vários ovos. E dá um sabor muito diferenciado. Eu vou querer o contato. É muito diferenciado, é muito bom. Ele traz no interior de uma chácara, é perfeito. Óleo de coco. Até para quem quer fazer uma batata frita, é melhor fazer nela do que usar uma canola, um girassol. Não, aquilo ali é óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola e óleo de milho, não tem como. Né? Eu digo à minha funcionária, olha, a senhora pega a sua margarina, bote na calçada da sua casa, vai dormir. No outro dia a senhora volta, nem formiga vai ter nela. É verdade. Eu digo, barata come tudo, mas não come margarina. Você abrir um pote de margarina, a barata não come. Ela come nenhum bicho come. Com madeira, mas não come aquilo. Mas é assim, eu sou de uma geração que tinha uma manteiga, não vou falar o nome do podcast, que fala assim, use essa manteiga porque a sociedade brasileira de uma especialidade dizia que era bom para o seu coração. Então todo mundo nos anos 70 comprou essa margarina porque a sociedade médica dessa especialidade dizia que era bom, e essa manteiga vinha com um anúncio assim... Manteiga ou margarina? Margarina, desculpa. Vinha todo com um processo que era maravilhoso. Da mesma forma que fizeram com cigarro. E quem fumava nos anos 70, né, tinha a sensação de liberdade. Né? O cigarro tinha a ver com surf, com asa delta, com motocross, com skate. Não é? Você tinha que fumar Marlboro e Hollywood. A minha geração foi criada nesse ambiente. Mas você vê, olha só quanta coisa foi feita e foi descobriu-se que o cigarro hoje é um dos maiores motivos de câncer no mundo, de mortalidade. Né? E quase hoje, acredito que uma pessoa consciente e sensata não fume mais. Né? Diminuiu muito o número de fumantes. E a margarina também, eu acho que, ainda pelo preço, as pessoas consomem. Mas há um grau de conscientização já acontecendo. Mas eu acho que é pela falta de orientação. Mas uma coisa que eu acho absurda, BBB, certo? No BBB é margarina à torta e à direito, de graça para as pessoas da casa. E eu acho absurdo, porque
quantos milhões eles não recebem para a margarina patrocinar aquela casa e tá aquele produto na mesa onde as pessoas acham que aquela marca é normal, que de delícia não tem nada. Pois é. Não, mas assim, para o povo, de certa forma, se um artista, uma pessoa famosa, consumindo aquilo, tem um corpo diferenciado, tem uma atitude que ele sabe, ele admira e vê que o preço é barato, juntou o útil com o agradável, né? Não, eu acho aquilo ali, o maior desserviço é aquela margarina naquele programa. Juro por Deus. Toda vez que aparece, eu fico indignada. E você vai no restaurante hoje, mesmo mais simples, se você fizer amigo, você podia fazer no azeite, é só você pedir, ele faz. Porque o hábito é tão grande de fazer no óleo, né? Que é comum de fazer, porque compra com grande quantidade, e reutiliza um óleo. Você imagina reutilizar um óleo de gordura vegetal hidrogenada, reutilizar o óleo, reutiliza, ele fica preto aquele óleo, e reutiliza, que é barato, né? Imagina o que a pessoa... Tem uma substância chamada olecrina, que é altamente tóxica para as células hepáticas, que é uma das substâncias que você cria quando você cozinha ou frita esse óleo em temperaturas muito elevadas. E tem também a glicação, né? A glicação é mais a relação da glicose, né? Mas é olecraína, se não me engano, uma coisa assim. E ela é altamente tóxica, causa distúrbios neurovegetativos, atrapalha até a parte sensitiva do indivíduo, a parte de dopamina, de serotonina. Acho que é olecraína, se não me engano o nome. Eu estava lendo. É muito, muito tóxico e as pessoas consomem porque é barato. Pois é, se não quer falta de informação. Gente, compra banho de porco. Não, mas é verdade. Se você colocar até no... Faça a batata frita do seu filho numa banha de porco. Não, qualquer buscador, se você botar lá margarina versus manteiga, óleo de coco e óleo de girassol, sei lá, o próprio buscador te dá as diferenças entre outros, você fica chocada se você ler. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa procurar um profissional experiente para te orientar. Porque, assim, a gente falando de uma classe realmente que não seja privilegiada. Ela não tem esse conhecimento. Não tem. Por isso que assim, eu falo muito na minha casa, todo mundo que frequenta, todo mundo que eu vejo perto, eu falo, não comam. Isso não é comida. Dizem que é plástico, não é plástico por conta de uma molécula, né? Não sei, isso não sei te dizer. Mas, por exemplo, isso aí eu já vi assim que eles falam, quando pegam as moléculas lá, que ele não é plástico por conta de uma molécula. Isso vai chegar lá. Acho que com o tempo as pessoas estão mais conscientes. Na minha casa, a minha secretária, na casa não tem, é manteiga mesmo. Lá em casa também. Então, quando ela vai para a comunidade onde ela mora, ela já propaga essa informação. Como ela faz parte de uma comunidade grande, de pessoas da idade dela e tal, que ela está frequentando há muitos anos, diz que muitas pessoas já mudaram alguns hábitos e algumas coisas da cozinha em função do que ela leva de informação da minha casa. É outro nível. Pô. Pois é. Outro nível. Sim, me fale mais sobre você. Você pratica jejum intermitente? Faço exercício todo dia. Almoço na minha alimentação, eu não como muito carboidrato. Quero chegar aos 60 assim, feito o senhor. Obrigado. Eu não sou muito de carboidrato, vou ser sério contigo, como menos. Né, Fabi? Como menos um pouquinho. Não lancho, né? Às vezes tomo um chá no meio do consultório à tarde, quando eu estou com um pouquinho, dá um intervalozinho. E o jantar à noite é um jantar muito simples, né? São raízes com ovos, né? Então, geralmente, você pula o café da manhã. O café da manhã eu pulo. Quando eu viajo com um hotel, alguma coisa, você acaba comendo, né? Pela rotina, que muda a tua rotina diária. Mas, em relação a isso, eu prefiro dessa forma. E procuro dormir bem. Eu durmo cedo, eu durmo 8h30, 9 horas, e acordo cedo. Eita, hoje você vai dormir tarde. 5h30. Não, tudo bem. Estou preparado para isso. Mas, assim, eu gosto de dormir cedo. Porque alguns trabalhos científicos disseram que você dormir entre 10 e 2 da manhã é a hora que você aprofunda mais o sono REM, que é o sono mais restaurador que você tem para a sua saúde. Então, eu procuro dormir sempre antes das 10, se eu posso. E aí eu sei que até aquela hora das 2 da manhã eu estou dormindo profundamente. Aí depois, na hora que eu acordar, acordei. Olha, eu lhe disse quando as câmeras estavam desligadas que eu tenho problema com sono, né? Eu tenho que dormir de 9 a 10 horas. E final de semana, se deixar, eu durmo 14, 15 horas. Sem tomar nada. Isso aqui é feito com interessante, você falou de obesidade. A pessoa que não dorme direito, ela acorda cansada. Para ela repor a energia que ela não restaurou durante o sono, ela vai comer mais. E o que repõe mais energia que você não teve durante o sono? O açúcar. Então, aquela pessoa que está com sobrepeso e obesidade que não dorme, dificilmente vai conseguir emagrecer. Porque ela vai alterar toda a questão hormonal, cortisol, todo alterado, porque ela não reparou a energia que ela tinha que ter reparado com sono irregular, de baixa qualidade, e vai comer muito mais açúcar durante o dia. As pessoas têm que entender que o nosso corpo é como uma máquina, Exato. Né? E se essa máquina não tem manutenção, se não tem cuidado, ela pifa. Exato. E assim, hoje em dia, com as pessoas dizem, eu sou H24. Eu chego em casa, vou para a internet, vou para o iPad, vou para o computador, vou ver um seriado. Quando vai ver, meia-noite, 1h da manhã. Tem que estar de pé às 6. Vai acumulando problemas, vai acumulando lixo, né? Você não se
Você não se higieniza, né? O sono higieniza. Acumulando lixo, acumulando lixo, acumulando Eu acho lixo, que eu acumulando higienizo lixo. muito, será? Não, mas tá ótimo. Vai viver muito. Não higieniza, vai acumulando lixo. E aí acontece o quê? Você desconta na fome, desconta com álcool, com os maus hábitos que você possa ter. Então você tem que entender isso. É o ciclo virtuoso ou ciclo vicioso. E depende da sua atitude. É você se organizar, ter disciplina. E conscientizar-se que você tem que mudar isso. Eu digo o seguinte, a gente pode muita coisa no consultório, né? Os profissionais que atendem os pacientes, mas ninguém tem o CPF de ninguém. Atitude é uma coisa pessoal intransferível. Você tem que determinar o que você quer. Você faz a sua escolha. Você provocar sua mudança, exatamente. E não achar que os outros vão ter que fazer uma coisa por você. Eles estão te ajudando, mas não estão te levando no colo. Então, essa que é a conscientização. Por melhor que o profissional seja, mais atencioso possível. É você que tem que mudar. Você vai dar as ferramentas, né? E a pessoa que tem que... E a questão da longevidade tem isso, porque envelhecer é um processo muito cruel. Envelhecer com saúde é uma oportunidade. Envelhecer com doença vai ser uma punição. Você pode ficar velho e sentir-se jovem, e pode ficar velho e sentir-se velho. É complicado. E sentir-se jovem depende das suas atitudes. Não tem a frase do meu livro? Morrer jovem o mais tarde possível. É isso que a gente quer. É você se livrar dos remédios, se livrar do excesso de exames, se livrar das internações, se livrar da multidisciplinaridade dos médicos, não se encher de muitas especialidades, que cada remédio que você toma interage um com o outro, tem interações medicamentosas. Então, assim, uma vida saudável te liberta. Te liberta. É verdade. Você fica livre desse sistema nocivo, que ele, na verdade, é gerido pela doença, né? Não pela saúde, né? O sistema é gerido pela doença. Verdade. A gente tem muito mais farmácias aqui do que escolas, eu acho, privadas, no nosso estado. É uma coisa que você tem que pensar. E é engraçado porque, assim, tem gente que você conhece e fala, como é que tá a sua saúde? Não, tá ótima, sim, mas quais são os remédios? Remédio de pressão, remédio de diabetes. Então não tá ótima. Tá ótima porque você tá tomando remédio, mas se você tirar o remédio, sua saúde tá péssima. Exatamente. E quer ver uma coisa engraçada? A pessoa faz exame uma vez só, uma vez só no ano, ou no máximo 2. Aquilo é um retrato do seu dia. Os outros dias podem ser completamente diferentes. Aquilo é um álibi para você poder fazer qualquer coisa. Eu fui no meu médico, fiz todos os meus exames, estão ótimos. Só volto daqui a um ano. Mas daqui a um ano eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou ótima hoje. A semana que vem você pode estar uma porcaria. Você não sabe. Aquilo é um retrato do teu dia. Uma vez eu fiz o seguinte, eu colhi exame às 6 da manhã no laboratório e colhi o mesmo exame às 7 da manhã em outro laboratório. Totalmente diferente um do outro. Porque meu dia, nessa 1 hora de distância entre um e outro, eu levei buzinada, peguei trânsito. Cortisol subiu. Demorei em estacionar o carro. Olha só, em 1 hora a mudança que houve nos meus exames. Você imagina o que acontece em 364 dias. Mas é um álibi que a pessoa usa para dizer, não, eu estou ótimo, posso fazer o que eu quiser. Meu médico disse que meus exames estão maravilhosos. E outra coisa, exames são a média de pessoas que fizeram aqueles exames consideradas normais. Você tem que adaptar o exame à vida que a pessoa leva. Se um atleta tem um exame diferenciado, se uma pessoa que trabalha à noite, um exame diferenciado, tudo é diferente, entendeu? Entendi. Doutor, já que chegamos ao momento verde, não sei se você sabe qual é o momento verde aqui no podcast, mas assim, é um momento onde eu gosto de fazer com que o convidado e os nossos ouvintes pensem um pouco sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, algo que eu acho de extrema importância, né? E eu adoro plantar uma sementinha na cabeça dos nossos convidados. Eu queria saber, tem algo que o senhor faz em prol do meio ambiente? Ou se você não faz alguma coisa, mas algo que você gostaria de começar a fazer? Sim, no meu prédio tem coleta seletiva, a gente tem todo o cuidado de separar plástico, vidro e outras coisas não recicláveis. Meu consultório, só o copo é descartável, mas ele é reciclável. Tudo que eu uso no consultório é lavável, tá? E a gente tem o apoio da Love Trash, da Bel, que você conhece. E você vai ganhar um presentinho da Love Trash. Para organizar, que eu tenho a honra de ajudar uma das pessoas que trabalham com a produção dessas bolsas maravilhosas e incríveis que a Bel faz lá, das artesãs. E a gente tem todo esse envolvimento com eles sobre essa situação, né? Que massa, então, fiquei feliz de saber. A clínica tem muitas plantas, e a gente tem sempre falando sobre isso. O meu próprio livro, que você vai ter a oportunidade de ver, acho que você talvez tenha lido alguma coisa a respeito, também fala sobre essa situação também. Olha, uma coisa que eu adoro, quando eu estou estressado, é colocar o pé na grama. Sabe, eu amo caminhar na praia descalça. Na areia da praia. É mesmo? Amo. Várias vezes eu saio para correr, 6 km, eu vou descalça. Poxa, eu não tenho coragem de fazer isso não, porque eu tenho receio de machucar. Agora,
Pé na Faço grama muito. eu faço. Fábio diz, mano, ela teu pé vai voltar cheio de bolha. Eu, vai nada. Não, Volta assim, não. aquela praia, agora, pé na grama é uma conexão que você tem com a natureza tão boa. Aquela grama mais úmidazinha, aquela grama alta, um local onde nem todo mundo passa. E cheiro de terra, eu adoro. Não, assim, eu gosto muito dessas coisas. Pena que a gente vive uma vida muito urbana, né? É mais difícil você ter acesso. Mas a preocupação está sempre na cabeça da gente, pô, sempre na cabeça da gente. Eu agora, daqui a poucos dias, eu vou para uma peregrinação, né? Que eu faço, todo ano eu tenho tentado fazer. A segunda vez que eu vou, fiz no ano passado, e eu digo assim, enquanto eu tiver saúde e pernas, eu vou fazer todos os anos. E uma das coisas que eu mais gosto nessa peregrinação é o contato com a natureza, é o cheiro da terra. Porque o caminho do peregrino é todo no estrada de barro. Né? Então, assim, você sente o cheiro da terra, né? Do barro, do mato, dos eucaliptos, é incrível. Foi o que eu falei do momento paz, inicialmente na nossa conversa. Olha o envelhecimento saudável já vindo na sua mente, plantando uma sementinha para você. É o momento teu, de paz interior. Total. De você se encontrar com você mesmo, se reconhecer, refletir, analisar. Olha que legal, olha só, tá vendo? Eles você falam tá plantando... que é um caminhar para dentro, né? Exatamente, você está plantando a semente, é exatamente isso. É o tempo que você tem que perguntar para a pessoa qual é o seu tempo. Você tem tempo para você? Tem que ter tempo para você. Esse é o tempo que você está tendo para você. É verdade. Tem que ficar só em alguns momentos do dia. Não, eu disse a Fábio e às crianças, eu digo, veja, enquanto mamãe tiver saúde, eu tiver saúde, eu farei o caminho da fé. Porque é a minha conexão que eu descobri, né? Também não sabia até fazer a primeira vez. Então, eu não abandonarei enquanto Deus me permitir. Fantástico. Vai muito longe, com certeza. Doutor Jacques, eu queria que você falasse, você já me falou do senhor, né, do seu autocuidado, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua mãe, né? Assim, eu lembro que há 4 anos na academia atrás, você já falava, minha mãe tem 90 anos e faz academia todos os dias. E é uma coisa que a gente não está habituado, né? A gente acha que velho não pode, que idoso... Velho é horrível, né? Que idoso não pode ir para academia, que idoso não deve se agachar. E é exatamente ao contrário. Né? Eu acho que para o idoso chegar até lá, ele precisa caminhar, ele precisa se agachar, ele precisa se exercitar. Né? Fora o exercício mental que tem que acontecer, né? Me conta como é que é a sua mãe, assim, até agora, há pouco tempo atrás. Pois é, minha mãe... Que é um exemplo, né? Minha mãe é de uma cultura onde as mulheres não faziam absolutamente nada. Minha mãe nasceu nos anos 30. Ela veio morar em Recife com 88 anos. Ela morou esse tempo todo no Rio de Janeiro. Chegou aqui sem fazer nada de exercício. Mas eu senti que quando ela chegou aqui, eu já não a via com tanta frequência, porque eu moro em Recife, lá no Rio, eu já não a via com tanta frequência. Eu achei ela com uma certa dificuldade de andar, dificuldade de fazer alguns movimentos em casa. Está perdendo autonomia. Minha mãe sempre teve muita autonomia, foi muito digna, trabalhou a vida inteira, trabalhou muito, professora e tal. E aí eu resolvi colocá-la na academia. E mais interessante... Ou seja, ela já tinha 88 anos que ela começou, ela nunca tinha entrado na academia. E esse tempo todo eu cuidava dela. Então, minha mãe não tem nenhuma doença crônica, como eu te falei, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem a demência, ela não tem doença reumática. E não toma remédio. Nada, zero. Assim, porque o povo diz que não tem, e aí você vai ver, toma remédio de tudo. Aqui, falando a verdade, ela tomava ômega 3, vitamina D que eu passava para ela, e um complexo vitamínico, algumas coisas também que eu passava para ela, e uma alimentação que, de certa maneira, eu controlava. Eu deixava ela fazer de tudo, mas não deixava ela exagerar. E com 88 anos ela entrou na academia e se encontrou completamente no ambiente. Não só o fato de fazer ginástica, como o ambiente, ela amou o ambiente. Ela se descobriu ali dentro de uma forma que ela se relacionava, socializava, falava o dia inteiro nisso, fez vários enxovais de roupas para treino, todas coloridinhas, organizadas, entendeu? Tinha um personal trainer, né? Então, assim, é uma pessoa que durante 5 anos até agora, pouco tempo atrás, ia à academia 3 vezes por semana. Ela tinha 93, parou com 93, porque agora com outros problemas surgiram e tal. Mas foi com a idade, né? A idade chega, né? Mas 5 anos fazia com frequência. Já, olha, na época da pandemia, ela ia para cima, na parte superior do prédio, que tem uma área que tem uma piscina, e fazia ali com o personal. Não deixou de fazer nem na pandemia, com a academia fechada. Então, assim, ela era muito dedicada a isso aí. Isso ajudou ela a andar no shopping sozinha, ir ao banco sozinha. E ela sentiu essa diferença? Muito, muito. E ela virou ali uma referência, né? Porque muitas falaram assim, essa donada vem para cá com 90 anos de idade, né? Que ela fez aniversário, ela fez quase todos os aniversários dentro da academia também. A gente fazia o aniversário fora, ela fazia junto, na academia. E as pessoas falaram assim, olha, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio. Aí minha mãe era referência para todos. As pessoas todas vinham cumprimentá-la. E por que a senhora faz para estar tão bem, para estar tão bonita, com tanta energia? Ela explicava, eu estou com ele, faço essa alimentação, meu filho cuida de mim e tal. E aí foi. Ela criou um ambiente tão salutar, mano, tão salutar,
ela era homenageada sempre lá, entendeu? Mas eu imagino uma Nossa. pessoa de 90 anos na academia malhando. Não, teve uma vez que eu cheguei lá e falei assim, olha, se vocês não pararem de cumprimentar minha mãe e homenagear, ela não vai conseguir treinar. Porque ela saía, porque ela subia a escada, porque ela não sobe a escada direito, subia a escada pelo elevador. Aí entrava por trás na Santé. Quando ela entrava na Santé, todo mundo parava para falar com ela. Só que o personal tem o tempo dele, Sim. coitado. Ele fazia o máximo que ele pagar podia. 2 horas. Exato. Ele falou assim, Jacques, me ajuda aí, porque eu não vou conseguir treinar sua mãe. Tá todo mundo beijando, abraçando, tirando foto e tal, o tempo todo. Tempo todo, tempo todo. Ah, eu não sei o que, seu perfume, a sua roupa, seu cabelo, minha mãe puxar a bochecha dela. E minha mãe, tá bom, mas deixa eu fazer alguma coisa. E veja, uma coisa que eu achei curiosa, é que essa informação eu não sabia. Ela começou a treinar aos 88 anos e isso deu pelo menos uma dignidade aí de 5 anos, sei lá, mais de 5 ou quase 5, dela ter uma velhice saudável. Total. Banho sozinha, higienização sozinha, tudo sem nenhum tipo de apoio. Botava roupa. Gente, vamos malhar. Ela tinha 2 cachorrinhos, cuidava dos cachorrinhos. Se abaixava para botar comida no chão, levantava, água no chão. Tudo ela fazia isso aí. Então a vida dela era completamente autônoma. Então, assim, essa questão do exercício, da alimentação, permitiu que ela chegasse o mais longe possível, de uma forma digna e autônoma. E acho que é isso que eu te falei no início, né? Que todo mundo quer envelhecer dessa forma, Pois é, isso que entendeu? eu quero. Eu digo assim, eu não queria chegar aos 90 anos uma pessoa que não fosse saudável. Eu quero chegar aos 90 anos bem, senão Deus que me leve, por favor, Senhor. Você aproveitar a sua família, você olhar para os seus filhos, seus netos, talvez. E você não ter dependência, exatamente, né? não precisar alguém para segurar tua mão para atravessar uma rua, te ajudar a tomar um banho, te ajudar a trocar uma roupa. Eu tenho uma avó de uma amiga minha que ela é uma coisa assim impressionante. Ela tem seus 90 e poucos anos, ela malha todos os dias, também agora ela malha em casa. Mesmo durante a pandemia, ela treinou todos os dias. E ela é virada. Pois é. Tudo sozinha. Ela ajoelha para rezar na igreja. Só acrescentando, minha mãe tomava whey protein. Porque ela disse assim, meu filho não consigo comer tanta proteína quando você fala, porque a dificuldade de mastigação da idade. Eu posso tomar esse negócio que o pessoal toma? Eu falei, o que, mãe? Aí ela levou de baunilha, era molho de baunilha. Aí eu começava a usar de baunilha. Então ela misturava lá com as frutas que ela gostava, tomava aquilo e sentia super bem. Whey protein. Não problema nenhum. Aos 92 problema anos. nenhum, exatamente. É uma imagem, viu? É uma imagem. E aí foi tudo bem, até o tempo que tinha que ser. Ô, doutor Jacques, queria agradecer. Estamos chegando ao final. Queria agradecer a sua presença. Queria lhe dar esse presentinho aqui. Como você falou da Love Trash, né? É linda a história deles, o projeto que eles fazem. Então, a gente está lhe dando essa sacolinha Fabi, que vai amar, né? Essa eco bag maravilhosa, costurada por essas mulheres que têm um propósito lindo, né? Que esse aqui, nesse caso específico, isso era um tecido de cortina que iria estar lá nos nossos aterros e é uma forma realmente de dar um novo sentido, né? Àquele tecido. Aqui tem os nossos cookies. Então, não sei se o senhor conhece esse chocolate. São uma delícia. E não sei se você conhece também a Lavanda Alma. Eles fazem sabonetes naturais. São maravilhosos. Perfeito. É o que eu uso sempre. É feito com óleo essencial. Enfim, são incríveis. Perfeito. Espero que o senhor goste. Com certeza. E eu queria agradecer. Eu queria também aqui te passar meu livro. Ai, adorei. Aqui a caixa. Abre, por favor. Vou fazer uma dedicatória para você. Eu quero dedicatória. E embaixo dessa folhinha tem uma xícara com os dizeres que tem uma relação direta com o meu estilo de trabalho. E sua saúde e sua vida, é verdade. Exato. E são feitos por artesãos do Cabo Santo Agostinho também, entendeu? Daquela cerâmica do Cabo, né? Isso, uma comunidade que faz. Muito especial isso aí para mim também. Muito, muito mesmo. Obrigadíssima. Eu amei. Já vai... Eu sou viciada em café, né? Sei que nada no excesso é bom, mas café é um problema na minha vida. Vou querer a dedicatória. O livro dele, maravilhoso. Start. Você é o autor da sua história, é verdade. Nós somos, né? Somos. Excelente. Obrigadíssima. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Queria que o senhor falasse suas redes sociais. A minha, @Dr. Weissman, DrWaisman, @Clínica Weissman, né, que é a clínica WAISMAN, Clínica Weissman. A gente vai escrever para facilitar. E tem o site também da Clínica Weissman, quem quiser acessar também, né, no site da gente também. Obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade, foi excelente. Eu adorei, acho que ótimo. Foi muito importante a gente falar sobre esse assunto, longevidade, Ozempic, Mounjaro, porque as pessoas, eu acho que
infelizmente, elas não querem mudar, né, para quem pode, né, não falando de obesidade mesmo, Sim. porque a obesidade é uma doença, né, É. e ela tem que ser olhada como uma doença, É. né, e ser tratada como uma doença. Mas tem aquelas pessoas que usam desse artifício, que é algo muito sério, e que as pessoas não estão preocupadas se isso é sério ou não, porque elas só querem estar magras. Lembrar que nenhum medicamento é inocente. Desde um simples Tilenol até uma droga como essa, todos têm efeitos colaterais e reações adversas se não souber usar de maneira correta. O laboratório informa se as pessoas falam assim, mas eu não vou ler a bula, se eu ler a bula eu não uso. Eu acho isso Eu digo que bem se eu ler a bula, complicado. eu tenho todos os sintomas da Pois bula. pois é. Então, assim, tem que ter bom senso e juízo. Com drogas de obesidade, que mexem muito com o comportamento do indivíduo, mais bom senso e juízo. E, assim, procurar os profissionais experientes que possam te auxiliar. Sim. Né? Pense que o seguinte... Pessoas que você confie, né? Exatamente. Ou que você possa começar a confiar. Exatamente. Não é o custo, é o valor do que você está agregando em relação à sua vida. Eu digo que isso não é caro. Caro é gastar dinheiro em farmácia. Exatamente. É bom para farmácia comprar shampoo, sabonete, pasta de dente e tal. Para comprar remédio... Nem isso eu compro mais em farmácia, Pois é. viu? Porque eu fico nesses produtos naturais Excelente. aí. Pode me fornecer que também não vou mais não. E Vou ficar você só vai com ver, os seus. depois que você conhecer esse sabonete, de verdade. Fábio diz, eu quero aquele sabonete. É, assim, é um caminho sem volta. E como sou, acho que lógico que o senhor sabe, né? Mas não sei se nossos ouvintes sabem, né? Mas o que a gente passa na pele é a mesma coisa de consumir. Sim. Então, se a gente usa um sabonete ou um hidratante, ou que é cheio de química, cheio de produtos químicos, de alumínio, né? Também, que faz um mal tremendo, né? A gente está Só- botando tudo de ruim para dentro do nosso corpo. Só para lembrar né? que a pele é um órgão do corpo humano. É o que mais sofre com as intempéries do tempo e com seus maus hábitos. Então lembrar que pele é o retrato seu. Pois é. A sua pele retrata exatamente o teu organismo. Eu não uso esses desodorantes, Não. como é que fala? Alumínio, tem Não, alumínio. não só o que é antitranspirante, Sim, sim, alumínio, sim, eu não sim. uso isso há anos. E eu digo, viu? Depois que a gente largou isso lá em casa, é um caminho sem volta. Eu faço análise de mercúrio desses metais pesados. Eventualmente tem paciente que apresentou mercúrio alto pelo consumo de peixes de piscicultura, peixes comprados em qualquer lugar, e alumínio por causa do desodorante. Isso é metal pesado, não devia estar nessa quantidade no sangue humano. Isso é altamente tóxico para a gente. Você tem que tirar esse metal, né? Tem que fazer a quelação desses metais. Isso é bem complexo, as pessoas não querem corpo mais barato, corpo mais Pois é. simples. Não, E e aí- outra, né? Diz que fica com cheiro, né? Ou não quer transpirar. Eu acho que isso é um dos maiores fatores. E imagina a toxicidade que não tem aquilo ali. Aí tem gente que fala, mas eu não consegui fazer a transição de um desodorante ou não. Mas, sim, como é que você fez? Você tirou mesmo? Porque a transição tem que tirar mesmo. Não, até o sabonete, o pH tem que ser neutro, Ah. não pode ser um pH muito ácido, você tem que ter um pH compatível com a tua pele, você tem que ter toda essa cultura. É simples, mas as pessoas não querem. Querem perder tempo, não quer comprar porque é mais caro um pouquinho e tal, mas você está cuidando de você. Quem é a pessoa mais importante do mundo? É você. Quem é cuidar de você, pô, não é? É você que tem que cuidar de você. Pois Os outros é. só vão te ajudar, mas o principal fator é o seu autocuidado, como você falou inicialmente. Isso não é tão complicado, é só ir atrás. Hoje você tem informação de tudo, pô. E que se não souber, procure um profissional para poder te ajudar, quando o nível de problema é um pouquinho mais complexo. Isso. Mas, Bem, vamos lá. a gente teria assunto para outro É. podcast, porque essas Excelente. coisas mesmo de cosméticos naturais eu amo. E é um caminho sem volta. É igual alimentação. É igual. Vamos Você vai manter- ver. vamos Você vai, manter a cutis. o senhor vai ver esse sabonete aí, depois o senhor me conta, viu, Fabi? Me conta também. Fabi é a esposa do Dr. Jacques, que está aqui assistindo. Participação sempre importante. Em tudo que a gente faz, né, meu amor? Sempre presente em tudo na minha vida. Se não fosse ela, não é fácil. É Vamos verdade. dizer, né? Gente, obrigada. Dr. Jacques, obrigada mais uma vez. Agradeço muito a você e lembrando também que a mudança de estilo de vida é fundamental para você poder sustentar a sua saúde. Com estilo de vida não saudável, não há remédio que resolva o seu problema. É Isso verdade. depende da sua atitude, da sua consciência. Das suas escolhas. Exatamente. É o que eu acredito. Faça o melhor por você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Pois é, e ninguém vai fazer por você. Não. É isso. Muito obrigada. Obrigado Foi a você, assim, Manu, pela oportunidade. essa sua fala final é de extrema importância, que é o que as pessoas têm que pensar. Exato. Né? A gente que conduz a nossa própria vida. Né? Exatamente. Então, você gostou desse episódio? Curte, se inscreva no canal, encaminhe, compartilhe, mande para o seu pai, amigo, marido, manda para todo mundo, né, Todo Dr. mundo, Jacques? manda para todo mundo. Para ver o quanto é importante esse autocuidado. As pessoas querem saber mais um pouco sobre essas canetinhas, né, tão usadas como Ozempic e Mounjaro. A gente também esclareceu um pouco sobre elas, sobre autocuidado. O que mais?
longevidade, Longevidade, envelhecimento saudável, que é longevidade, autocuidado, autocuidado. não é? Hidratação, Tô espiritualidade, fé, Tive que pedir alimentação, ajuda. tudo. A gente descobriu todos os pontos que levam você a ter uma vida plena e digna, que é isso que interessa. É Entendeu? verdade. Então, compartilhe para todo mundo. Também tem o nosso Instagram, @sigamanocast. Lá a gente coloca alguns cortes, alguns spoilers. Tá bem interessante, bem legal. E até a próxima. Tchau!